Olá pessoal, tudo bem? Como passaram? Retomando então os nossos estudos de direito constitucional, vínhamos tratando dos direitos fundamentais em espécie, né? Apenas mencionamos o direito à igualdade na nossa aula anterior, nos vídeos, né, disponibilizados referentes à aula anterior, e dando continuidade então à análise do artigo 5º e a análise dos direitos fundamentais em espécie. Cumpre-nos então mencionar agora outro direito fundamental que encontra-se estabelecido, que extraímos do caput do artigo 5º, né? No caput do artigo 5º nós encontramos que todos são iguais perante a lei, né? Sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, como ato contínuo aí, né, como direito fundamental a ser analisado na continuidade do caput do artigo 5º, cumpre-nos agora a falar da inviolabilidade do direito à vida, né? O direito à vida como um direito fundamental. Bom, quando falamos do direito à vida, sabemos que se trata do principal direito fundamental, né, pessoal? É o bem jurídico de maior relevância, tutelado pelo direito constitucional, tutelado pelo ordenamento jurídico constitucional, né? No sentido de que o exercício dos demais direitos fundamentais depende da existência, da garantia do meu direito à vida, né? Seria inútil a gente pensar em tutelar a liberdade, em tutelar o direito à igualdade e tutelar a propriedade, né, o patrimônio de uma pessoa, sem que lhe fosse assegurada a vida, né? Então, para que a pessoa seja titular do direito de propriedade, para que ela possa gozar do direito de liberdade, de igualdade, necessariamente ela tem que ter garantido o seu direito à vida, tá? E a Constituição ela protege, então, né, colocando que o direito à vida é inviolável, né? E esse direito à vida que nós devemos interpretar através da análise constitucional deve ser entendido então como o direito a uma vida digna, né? É o direito à vida digna em sociedade, ok? Com relação ao direito à vida, o José Afonso da Silva ele comenta na sua doutrina que o direito à vida ele deve ser compreendido de forma extremamente abrangente, né? Incluindo aí o nosso direito de nascer, o nosso direito de permanecermos vivos, né? O direito de defender a nossa própria vida, enfim, o direito de não ter o nosso processo vital interrompido, senão por uma morte espontânea e inevitável, tá? Então, nesse sentido, o Estado ele protege o meu direito à vida, né? Ele traz ali o direito fundamental à vida, né? Implica numa série de outros direitos que vão decorrer dele, que vão decorrer dessa proteção à minha vida, né? Do meu direito de nascer, de permanecer vivo, de me manter vivo, né? E de morrer através de um processo natural, espontâneo, inevitável, tá? Do direito à vida decorrem, por exemplo, o direito à proteção à minha integridade física e moral, né? Diante dessa inviolabilidade do meu direito à vida que o Estado protege a minha integridade física e moral, garantindo lá, né, não só a penalização pelos crimes de lesão corporal, né, lesão à minha integridade física, mas também garantindo a prática de crimes, né, penalizando por crimes que ofendam a minha moral, a minha honra, como os crimes de calúnia, injúria e difamação, né? Da mesma forma, garantindo aí indenizações, né, por ofensas físicas e morais, como as indenizações por danos morais, a indenização por danos estéticos, né? Nada mais demonstra que esses direitos decorrem da proteção do meu direito à vida, do direito fundamental à inviolabilidade do meu direito à vida, ok? Ainda temos a
proteção contra a pena de morte, né? Ou melhor, a proibição da pena de morte no Estado brasileiro. A pena de morte, e não só a pena de morte, o artigo 5º, inciso 47, ele fala também das penas cruéis, da pena de banimento, né? Mas a proibição à pena de morte vai de encontro com a inviolabilidade do meu direito à vida, né, como direito fundamental. Então, lembrando que a pena de morte, ela não é totalmente proibida no Estado brasileiro, né? Se for perguntado a vocês, a pena de morte, ela é proibida no Brasil? Vocês vão dizer, salvo na hipótese de declaração de guerra, né? Nas hipóteses de guerra declarada, de conflito armado declarado pelo Estado brasileiro. Nesta hipótese não haveria punição à pena de morte. Nesta hipótese, a pena de morte poderia, em caso de guerra, né, receber aí a tutela constitucional, né, sem qualquer penalização nas hipóteses de ofensa à vida em caso de guerra declarada, tá? Então, o que diz aqui, o inciso 47 do artigo 5º, é que não haverá penas, a linha A, de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal. Tá? Então, apenas no caso de guerra declarada pelo Estado, né, é que a pena de morte não seria então possível de ser aplicada, porque em demais hipóteses, nessas hipóteses de tranquilidade social, né, a pena de morte ela não é admitida nos termos do artigo 5º, inciso 47 da Constituição Federal. Tá? Então, trata-se de um direito, né, de uma exteriorização, de uma concretização da proteção ao meu direito à vida. Okay? Depois, pessoal, nós temos também a proibição à venda de órgãos, né? É vedado no Estado brasileiro, não é possível nós vendermos órgãos, né? Comercializarmos órgãos humanos. Isso também se dá por decorrência da proteção ao meu direito à vida. A punição contra o crime de homicídio, né? Que é um crime que atenta contra a vida. A punição ao crime de aborto, que também é um crime que atenta contra a vida, né? Aqui no Brasil, a punição contra a eutanásia, né? Que também não tem respaldo legal no Brasil, aquela interrupção do processo vital da vida de uma pessoa, né? Que se encontra ali em condições terminais, em condições de não restabelecer a sua plena vida, né? Sua plena condição de saúde, sua plena condição de vida, né? Então, no Brasil também não aceitamos aí a eutanásia, não encontra fundamento no nosso direito, né? E desse modo, trata-se também de uma exteriorização, né? De uma decorrência do meu direito, de proteção ao meu direito à vida como algo inviolável, né? Da mesma forma, a pena de tortura, né, pessoal, que igualmente visa proteger o quê? A minha integridade física, o meu direito à vida, tá? Então, o próprio inciso 47, ele proíbe a pena de morte, ele proíbe a pena de caráter perpétuo, ele proíbe a pena de trabalhos forçados, né? Também a pena de banimento e as penas cruéis, dentre elas a tortura, né? Então, também seria aí e no caso do Brasil, nós temos até a previsão de prática de crimes de tortura, né? Que é considerado um crime hediondo no Estado brasileiro, então penalizado até de maneira mais pesada, tá? Então, isso deixa claro a proteção dada pelo Estado brasileiro, né? Pela nossa norma constitucional, pela nossa norma suprema, ao meu direito à vida, tá? Então, implica na proteção da minha integridade, da minha vida, né? Para que esse processo vital, para que a minha vida seja interrompida apenas de maneira natural, de maneira espontânea, de maneira inevitável, certo? E ao mesmo tempo, a proteção para que tenhamos então uma vida digna em sociedade, tá? Não é apenas o direito de nascer e de conviver em sociedade e só vir a morrer de maneira espontânea e natural, né? Ou inevitável, certo? Mas trata-se também de existirmos, de vivermos em sociedade
de maneira digna, né? Dentro daquela noção de dignidade da pessoa humana, então de dignidade da vida humana, quando falamos da nossa existência e da nossa convivência em sociedade, no seio do Estado brasileiro, ok? Então, essas eram as explicações que cabiam, né? Porque já falamos da dignidade, apenas associando ela ao nosso direito à vida. Fazendo uma análise de duas jurisprudências que vão ilustrar a aplicação em casos práticos da proteção ao meu direito à vida, a primeira delas trata do fornecimento de medicamentos aos pacientes com esquizofrenia paranoide, né? Um julgado de relatoria do ministro Celso de Mello, né, que dizia lá: pacientes com esquizofrenia paranoide, doença maníaco-depressiva crônica com episódios de tentativa de suicídio, pessoas destituídas de recursos financeiros. Então, as pessoas que não têm condições de comprar os medicamentos para o tratamento da esquizofrenia paranoide, ok? Diz a jurisprudência, direito à vida e à saúde. Então esse processo ele tratava disso, do direito à saúde, mas também do direito à vida dessas pessoas, né? De existir e de viver com qualidade, né? De poder permanecer vivo, evitando esses episódios de tentativa de suicídio, né? Direito à vida e à saúde, diz ainda o julgado, necessidade imperiosa, ou seja, obrigatória, de se preservar, por razões de caráter ético-jurídico, a integridade desse direito essencial. Direito à vida merece proteção, né, pessoal, como algo obrigatório. E não só o direito à vida, o direito à saúde também, né, que está diretamente ligado à manutenção da vida, à manutenção da vida em sociedade com qualidade, com dignidade, né? Diz ainda, fornecimento gratuito de medicamentos indispensáveis em favor das pessoas carentes, dever constitucional do Estado, conforme artigo 5º caput e artigo 196 da Constituição Federal, que trata então do nosso direito à vida no caput, e o 196 trata lá do direito à saúde, certo? Outra jurisprudência, e esse é de um caso célebre julgado pelo STF, é o que trata da interrupção da gravidez de fetos anencéfalos, né? Que foi também submetido a um julgamento ao STF e que foi então decidido em 2012, né, pessoal? Este caso concreto, que também foi de relatoria, não, o outro foi do Celso de Mello, esse foi de relatoria do nosso ministro Marco Aurélio, tá? E aí eu trago um pequeno recorte, é um julgado bem extenso, né? E eu faço um recorte do julgado que vai conseguir ilustrar essa aplicação num caso concreto, julgado pelo STF, do direito à vida, né? Desse dispositivo constitucional, do caput do artigo 5º que protege o nosso direito à vida. Diz aqui esse trecho do julgado, então. Antecipação terapêutica do parto na hipótese de gravidez de feto anencéfalo, previamente diagnosticada por profissional habilitado, tá? Então, o que se pretendia aqui era antecipar um parto, né? Na hipótese de gravidez de um feto anencéfalo. O feto anencéfalo é que tem uma má formação cerebral, ou ele é privado totalmente de massa cinzenta, né? De massa cerebral. Tá? Então, o que se pretendia aqui era interromper a gravidez de uma mãe que estava gerando um feto anencéfalo, tá? Pretende-se, nesse processo, o reconhecimento do direito da gestante de se submeter a um procedimento, ao citado procedimento, então o procedimento de interrupção da gravidez, né? Sem estar compelida, sem estar forçada a apresentar uma autorização judicial ou qualquer outra forma de permissão do Estado, tá? Então, o que se buscava aqui é que quando fosse diagnosticado pelo médico que a gravidez era de feto anencéfalo, que a mãe, ela poderia interromper essa gravidez sem ter que precisar de uma autorização judicial, sem ter que buscar uma permissão por parte do Estado para essa antecipação terapêutica do parto. Ok? Diz ainda o julgado, o anencéfalo é um natimorto, não há vida em potencial. A anencefalia e a vida são termos antitéticos, ou seja, que não se coadunam, né? Que não se conciliam.
são termos contrários, né? Vida e anencefalia, porque não há vida em potencial, como diz o relator, né? Conforme demonstrado no caso dos autos, né, o feto anencéfalo ele não tem potencialidade de vida. Por ser absolutamente inviável, o anencéfalo não tem expectativa e nem é ou será titular do direito à vida. Certo? Então, ele é considerado um natimorto, é como se estivesse gerando um bebê morto, um feto já morto, sem expectativa de vida, né? E muito menos podendo pensar como titular do direito à vida, né? Se é um feto morto, não pensamos em direito à vida, né? Ele já nasce sem essa expectativa de vida, né? Diz ainda o julgado: não se encontra o direito à vida ou à dignidade humana de quem está por vir, justamente porque não há ninguém por vir, não há viabilidade da vida, né? Aborto é crime contra a vida, tutela-se uma vida em potencial. No caso do feto anencéfalo, repito, não existe vida em potencial, não existe vida possível, tá? Então, o que ele menciona é que não se fala da prática do crime de aborto. Se aborto é um crime contra a vida e abortar um feto anencéfalo não se está interrompendo um processo vital, né? Não se está interrompendo um processo, uma vida humana, não podemos falar da prática do crime de aborto, tá? Porque justamente não há alguém por vir, não se fala do direito à vida ou à dignidade da pessoa humana se não há pessoa humana por vir, se ali já há um feto morto, né? Considerado morto. Então menciona o julgado de que no caso, ainda que se conceba o direito à vida do anencéfalo, que na ótica do relator é inadmissível, né? Tal direito cederia a um juízo de ponderação, ou seja, quando há conflitos com outros direitos e colocam todos os direitos fundamentais na balança de modo a ponderar aquele valor mais importante, né? Diz que deve ser feita uma ponderação em prol dos direitos da dignidade da pessoa humana, da liberdade no campo sexual, da autonomia, da privacidade, da integridade física, psicológica e a saúde da gestante. Todos esses devem ser colocados na balança. Direitos fundamentais extraídos do artigo 1º 3, do artigo 5º caput, né, que é a cabeça do artigo, inciso 2, 3 e 10, bem como artigo 6º caput da Constituição da República, da Constituição Federal. Então, diante dessa análise, foi julgado procedente o pedido formulado na inicial a fim de declarar a inconstitucionalidade na interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez do feto anencéfalo seria conduta tipificada pelo Código Penal, ou seja, seria considerado um aborto, tá? Então, entendeu-se, né, que a interrupção da gravidez do feto anencéfalo não é crime contra a vida, porque nesse caso não há vida, né? Então não se pode pensar em prática de crime de aborto, ok? Então, mais uma situação aí que vem ilustrar isso que estamos falando. Ok? Volto no próximo vídeo para falar dos direitos de liberdade.